Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça. E junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te deixar por dentro das principais decisões aqui do STF. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos das decisões dos ministros do STF. Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a Gia a contar um pouco da semana aqui na Corte. Então vamos lá, a gente começa esse episódio falando sobre a sessão de quarta-feira, que retomou o julgamento do marco temporal das terras indígenas, julgamento extremamente aguardado, né? Porque o que ficar definido vai afetar vários processos que tratam da demarcação dessas áreas. E quem começou votando foi justamente o ministro Alexandre de Moraes, que lá em 2021 pediu vista desse processo. Então, para a gente começar a se ambientar aqui com esse assunto, eu separei um trechinho da fala dele durante o voto. Vamos dar uma olhada? Essa instabilidade, essa insegurança jurídica, essa intranquilidade social, que muitas vezes acaba resultando em violência física e mortes no conflito, principalmente entre comunidades indígenas e agricultores, pessoas do campo, isso permanece nos dias de hoje. E essa é a verdade, mesmo após quase 35 anos da Constituição Federal, há uma insegurança jurídica porque não há uma interpretação definitiva a ser seguida que contemple todos os preceitos constitucionais. Gi, como que votou então o ministro Alexandre? Pois é, o desafio do ministro Alexandre de Moraes foi encontrar uma decisão que pudesse compatibilizar tanto os interesses da comunidade indígena, quanto os direitos de proprietários que receberam a titularidade, né, da propriedade em terras que já haviam sido ocupadas por comunidades indígenas. Então, nós tivemos, o ministro trouxe aí essa preocupação, né, que na verdade é um problema mundial, não só aqui ele cita no Brasil, exemplos de outros países. Citou vários outros exemplos. E a grande questão é que o Supremo não é a primeira vez que ele se debruça sobre o tema. Em 2009, nós tivemos um caso emblemático, que foi o Raposa Serra do Sol, analisado na petição 3.388. E nessa petição, o Supremo Tribunal Federal fixou algumas ressalvas e algumas condicionantes. Ao todo foram 19, mas a principal delas foi exatamente o marco temporal. O que significa dizer que a comunidade indígena que estivesse, né, ali fisicamente presente nas terras até a data da promulgação da Constituição, que foi 5 de outubro de 1988, teriam direito à demarcação dessas terras. Mas comunidades indígenas que não estivessem naquela ocasião ocupando as terras não teriam direito a essa demarcação, porque não estaria ali provado a questão do marco temporal, da posse contemporânea à Constituição Federal. E o que o ministro Alexandre de Moraes colocou é que essa situação não resolveu o conflito, né, que envolve produtores rurais e os povos indígenas, que nós temos já vários anos se passaram e a gente ainda continua vivendo uma situação de violência nas regiões em que há a convivência dos índios e não índios. Então, inclusive, na quarta-feira foi uma pauta temática, né, que a ministra pautou, tinham 6 processos com essa temática indígena, o plenário estava repleto, né, de integrantes de comunidades indígenas. É uma curiosidade que é o 6º ou 7º sessão de julgamento desse tema, é a primeira que é presencial. As outras todas foram virtuais, exatamente. Então é a primeira vez que foi uma sessão presencial e aí a gente viu com uma importância, né? Esplanada com comunidades indígenas assistindo, né? Índios no próprio plenário, no plenário. Porque a garantia, né, à comunidade indígena, ela vem da própria Constituição Federal. E o voto, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, que foi ali, em boa parte, né, semelhante ao voto do relator ministro Edson Fachin, eles caminham pela teoria chamada do indigenato, né, que se opõe ao marco temporal. Por essa teoria do indigenato, configura-se que aquela área ocupada por comunidade indígena é da comunidade, independentemente da data
em que a comunidade esteja localizada, porque a relação dos povos indígenas com a terra é uma relação muito forte, né? Muito íntima, inclusive. São ali que seus ancestrais viveram, foram enterrados, e tem uma relação direta com a terra, né? Com a caça, com a pesca, sobrevivência, modo de vida, costume, tradições, etc. Então, o que essa teoria do indigenato defende é que o direito dos povos indígenas, ele antecede a própria Constituição do Estado, a própria Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o que o Estado faz, na verdade, não é reconhecer um direito, é declarar aquele direito, né? Assim, porque ele já está... não há mais o que se questionar. E aí eles partem para uma outra alternativa, né? Então, assim, houve, de fato, uma falha no sentido de que em diversas ocasiões, essas áreas, né, os índios acabaram sendo expulsos por violência, ameaça e diversos outros processos. O caso em análise, processos. se a gente analisar, e o ministro fala, essa comunidade indígena, Xokleng, foi retirada dessa área há quase 100 anos atrás, 1930, com violência. Então, assim, nunca mais puderam sequer voltar a essa área. Então, isso está longe do marco temporal, está longe da época da Constituição, mas é uma terra que comprovadamente, né, por todas as necessidades, tinha presença dos indígenas. Inclusive por laudos, né, feitos por antropólogos e tal. E eles, tanto o ministro, tanto é que o placar, né, provisório está por 2-1 favoráveis à derrubada do marco temporal. E eles, dentro do voto, eles fundamentam exatamente nesse aspecto. Eles têm direito, independentemente de estarem lá ou não, desde que fique comprovado essa relação, né, cultural, essa relação direta com aquela terra. E aí o ministro propõe o seguinte, que para aquelas situações em que a terra, né, naquele momento, estava ocupada pela comunidade indígena, aquela pessoa que tem um título, ou seja, um documento, uma escritura pública, um título que foi conferido pelo Estado, realmente denota ali que aquela área foi adquirida de boa fé. Porque nessas situações, aquele proprietário, né, com aquele título, ele teria direito à indenização, mas indenização pelas benfeitorias. Não incluiria a indenização pela terra, porque a terra, conforme o Estatuto Constitucional, né, a leitura que se dá para esse tema à luz do artigo 231 da Constituição Federal, por já ser propriedade da União, mas é diretamente vinculada à proteção dos povos indígenas. Então, nesses casos, haveria uma reintegração para a comunidade indígena e o proprietário receberia uma indenização pelas benfeitorias, porque a comunidade já estava no local na época em que ele tinha ali o documento comprobatório, né, na data de 5 de outubro de 1988. Naqueles outros casos, né, Mauro, em que a comunidade acabou sendo expulsa e aí não tinha como a pessoa que adquiriu a propriedade saber que aquilo ali era uma área indígena, porque pode acontecer dessa expulsão ter ocorrido há muitos anos e não se ter notícia da comunidade indígena naquela localidade. E a pessoa vem e compra, né? Compra de boa fé, isso vai passando de geração em geração, é vendido para uma outra pessoa e aí chega agora e a pessoa... toda uma cadeia, exato, né, e chega agora a pessoa sabe que não, mas aqui é uma área que era dos indígenas e eles têm direito tradicionalmente a essa são as pessoas de boa fé que ele cita, né, Gi? Exatamente, de boa fé, porque você acaba também criando uma insegurança jurídica em relação aos proprietários. A propriedade também é assegurada na Constituição Federal, a tudo... Tem pessoas que lutam, né, trabalham arduamente para poder adquirir suas propriedades e, de repente, vem o Estado e gera ali algum tipo de desapropriação, de uma certa forma, e isso acabaria, assim, lesionando todos aqueles que estiveram de boa fé e que adquiriram esses títulos sem tomarem conhecimento dessa situação relacionada às comunidades indígenas. Para esses casos, o ministro entende que deve haver uma indenização completa, que integra não só o valor da terra nua, mas também uma indenização pelas benfeitorias existentes naquele imóvel, né? Então, ele traz outras também situações em relação às comunidades indígenas, que quando não tem, por exemplo, tem terra que já formou cidade.
terra que foi ocupada por comunidade indígena, que os índios foram expulsos, que já tem uma cidade formada. E como resolver isso? Sim. Vai desconstituir a cidade? Então, ele até fala, olha, para a pacificação social, para a segurança jurídica, interesse público, inclusive, uma das propostas, né, apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, na tese que ele anunciou no plenário, foi exatamente a possibilidade de se oferecer uma outra terra que tenha semelhanças com aquela terra ocupada por aquela comunidade indígena, para que eles possam ocupar. Claro que isso dependeria, né, do aceite, eles teriam que aceitar a comunidade indígena, mas seria uma forma de resolver. E outra coisa, o Supremo, neste momento, na época em que houve a decisão, Mauro, na Raposa Serra do Sol, embora tenha sido um caso emblemático, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, ele se pronunciou a respeito de um tema pela validade do marco temporal, e isso acabou sendo seguido pelas demais instâncias do Poder Judiciário, mesmo não tendo um efeito vinculante, mas foi um precedente em que houve estabelecimento de condições que se aplicavam para qualquer tipo de comunidade indígena. E isso acabou sendo reproduzido no Poder Judiciário, pela Advocacia Geral da União e pelos demais órgãos da administração pública. E agora, só que nós não tínhamos a questão do efeito vinculante, mas, enfim, decisão do Pleno do STF, a gente segue, né? Foi muito marcante aquele julgamento, né, da Raposa Serra do Sol, e aí ele acabou sendo usado como mais do que um precedente realmente, né, uma jurisprudência formada. E agora a grande diferença é que nós temos um recurso extraordinário que, além de discutir o caso concreto, que é o caso de Santa Catarina, desta comunidade específica, nós também teremos a oportunidade que o Supremo defina uma tese. E essa tese vai tratar do Estatuto Jurídico Constitucional referente à posse envolvendo as comunidades indígenas e as questões relacionadas à demarcação. Então, essa decisão, obrigatoriamente, será seguida pelo Poder Judiciário e pelas demais instâncias. Nós temos processos que ainda estão pendentes de julgamento no STJ, nos TRFs, nos tribunais de justiça e processos administrativos pendentes também no âmbito dos órgãos competentes para poder fazer esse tipo de demarcação. E é importante lembrar que aí o ministro Fachin, relator, concedeu uma liminar suspendendo os processos de demarcação e de homologação de demarcações. Então, outro motivo da importância desse julgamento, e até da urgência, principalmente dos povos indígenas, mas também de produtores, de agricultores, né, em ver solucionada essa questão, porque estão suspensos, estão parados esperando essa decisão do Supremo, né? Exatamente. E é a oportunidade do Supremo realmente rever essa questão do entendimento sobre o marco temporal. Vamos ver qual vai ser a decisão da maioria. Mauro, e aí logo depois do voto do ministro Alexandre, o ministro Mendonça pediu vista do processo. Isso, aí o ministro, assim, acabado o voto do ministro Alexandre, com essa pequena divergência aí do ministro Edson Fachin, apenas com relação à questão de indenização, né, por terra nua e benfeitorias, porque ele divergiu nesse ponto do ministro Fachin, mas acompanhando na questão do marco temporal, o ministro André Mendonça pediu vista dos autos, né, para analisar um caso, né, um pouco mais a fundo, enfim, a importância do tema, né, acaba permitindo, né, que realmente seja necessária essa análise mais aprofundada do caso. Mas ele prometeu que vai trazer em até 90 dias, de acordo com o regimento interno da casa, né? Isso, o regimento interno, né, foi mudado por uma emenda agora de janeiro, a emenda 58, e aí ela prevê exatamente isso. O ministro que pedir vista dos autos deve apresentá-los para prosseguimento em 90 dias, contado da data da publicação da ata de julgamento. Essa publicação, no caso aqui, vai acontecer na semana que vem, né, sempre na sessão seguinte, né, e ainda tem um parágrafo que fala: vencido esse prazo, os autos estarão automaticamente liberados para a continuação de julgamento. Então, ele tem até lá, até os 90 dias. Disse ele que traria tempo hábil, né, assim, o tempo mais rápido possível. E a importância desse julgamento, só para a gente finalizar, porque está em tramitação um projeto de lei que trata sobre o marco temporal. Exato. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi encaminhado para o Senado. E o projeto de lei validou o marco temporal. Mas o Supremo Tribunal Federal está fazendo a análise desse contexto em
tendo como parâmetro a Constituição Federal. E a gente precisa lembrar que existe uma hierarquia, né, dentro dos nossos tipos de normas. E a Constituição Federal, ela está acima de qualquer legislação ordinária. Então, é claro que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal também irá demonstrar, né, para os parlamentares qual é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. E ainda na sessão de quarta, teve início um outro julgamento de uma ação civil originária, em que o grupo de agricultores pede justamente a anulação de uma portaria do Ministério da Justiça que redefiniu e ampliou os limites de uma reserva indígena do mesmo grupo, né, que a gente acabou de citar nesse processo. Não é isso, Mauro? Isso, e a Gia acabou de comentar agora que processos no STJ e instâncias estão tramitando. Aqui no Supremo tramitam ações discutindo exatamente demarcação, homologação, ampliação de terras indígenas, e essa, curiosamente, da mesma comunidade Xochitlang, que está em debate nesse recurso extraordinário. Então, o ministro trouxe a julgamento, foi ouvido o relatório, as sustentações orais, e o ministro começando a votar, mas já era passado de 7 horas da noite, e aí eles ficaram de dar continuidade a esse julgamento na semana seguinte. Antes de passar para as decisões da turma, eu queria fazer só o registro do início da sessão de quarta, que a ministra Rosa fez referência ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e afirmou que o jornalismo profissional é o maior e melhor aliado no combate à desinformação. A gente também separou um trechinho da fala dela. A liberdade de imprensa, nunca é demais repetir, constitui pressuposto basilar da ordem democrática. E o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e o melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. Como sublinho sempre, sem um poder judiciário independente e sem uma imprensa livre, não há democracia. Não obstante, sempre cabe o alerta, como tantas vezes se enfatiza nos dias que correm. E o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que o diga. A liberdade de expressão não abriga agressões nem manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. O ministro Fux, inclusive, chegou a publicar nota também no site falando da data, né, o Dia Nacional de Liberdade de Imprensa, dizendo que a liberdade de imprensa é importante para a democracia brasileira, como bem disse a presidente, e que os jornalistas no Brasil atuam de uma forma livre e independente, garantindo que os brasileiros exerçam sua cidadania. Então, a data mereceu destaque dos ministros e da Suprema Corte. Sem dúvida, é uma função extremamente importante, que leva informação, conhecimento, esclarecimento. Em combate à desinformação. Combate à desinformação. Também. Então, vamos para as turmas. Bom, nessa semana a gente teve primeira turma, de lá vamos comentar duas decisões. A primeira é que os ministros rejeitaram a denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por corrupção passiva. Qual foi o entendimento do colegiado nesse caso, gente? Vamos lá, o presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, teve denúncia recebida pela primeira turma, julgamento anterior, por corrupção passiva, recebimento de valores por um assessor, e já estava, enfim, decidido o placar. E aí houve embargo de declaração, uma forma de recurso contra a decisão colegiada, alegando que no transcurso desse tempo, do julgamento, do recebimento da denúncia para agora, surgiu um fato novo, na verdade, né, que foi a lei anticrime, que ela proíbe, que ela veda, como diz a lei, recebimento de denúncia, condenação com base, a gente já falou aqui, com base exclusivamente em delação premiada, nas colaborações de delatores, né? E aí, na sequência, com base inclusive nessa mudança da lei, a própria PGR, que é quem coordena, né, a ação, né, a investigação, mudou a manifestação, ela tinha oferecido denúncia e aí mudou dizendo que não caberia mais o recebimento de denúncia, exatamente porque nesse caso a denúncia teria sido recebida única e exclusivamente com base numa delação premiada, né? E aí os ministros então analisaram esse novo posicionamento. Né, que haviam votado também, alguns, eles acabaram revendo o posicionamento, eles resolveram uma questão de ordem, que era sobre a possibilidade ou não do ministro André Mendonça, porque ele sucedeu o ministro Marco Aurélio, né, se manifestar, resolveram quanto a isso, né, por ser um caso excepcional e tal, de alteração da legislação.
E essa questão que o Mauro pontuou é importante, porque o Ministério Público, como titular da ação penal, né, nesse caso envolvendo aí crimes relacionados à corrupção, ele acabou mudando seu posicionamento e retirando, de certa forma, aquela acusação inicial, né? Mas como já havia sido iniciada, haveria necessidade de uma decisão dos ministros sobre esse assunto, não poderia ficar a cargo apenas do Ministério Público Federal. Então, eles optaram por, diante dessas informações, até porque quando se tem, por exemplo, uma colaboração, uma delação premiada, há um interesse do delator, né? Então, ele quer fazer o acordo para receber os benefícios que a própria lei determina. Então, as informações que ele presta não podem ser consideradas exclusivamente. Elas precisam ser corroboradas por outros elementos de informação constantes ali da investigação para que sejam suficientes, para que realmente justifique, né, a promoção de uma ação penal. Então, depoimento isolado de colaborador, de delator, não pode dar início à ação penal se não houverem outras provas que sirvam para subsidiar aquela ação penal. Certo. Quer falar, Só para comentar, claro. porque deixar destacado essa questão da questão de ordem, porque o ministro André veio a votar exatamente por isso, né? Como houve esses novos fatos nos autos, né? A mudança de lei e a manifestação da PGR também mudando de posicionamento, eles discutiram assim, o ministro Marco Aurélio, o relator, já havia votado. Ministro André Mendonça, que o sucede, então, em princípio, não teria direito a voto, né, porque o relator original já teria votado. Mas, diante de fatos novos que não foram analisados pelo relator original, levaram eles, então, a discutir assim, o ministro André, que o sucedeu, pode votar? E aí todos os ministros da sessão, unanimemente, disseram sim, que o ministro André deveria votar, e aí, então, todos votaram, e a decisão, se vê, foi unânime, rejeitando a denúncia, Exatamente. porque o que explicou agora, que com base só em delação, não. A primeira turma absolveu o Valdez Góes, do PDT, de uma acusação de desvio de recursos que tinha acontecido lá quando ele era governador do Amapá. Gi, me explica agora, nesse caso, o que os ministros consideraram para essa absolvição? Olha, nesse caso, havia uma acusação de peculato. Ele teria utilizado um dinheiro de consignado de servidores e esse dinheiro, ao invés de repassar para os servidores, ele acabou utilizando, mas dentro das necessidades da própria administração pública. E aí, os ministros entenderam que não houve a configuração do chamado peculato previsto no artigo do Código Penal, que é o artigo 312, porque não houve a intenção, né, do deputado de tirar proveito próprio ou para alguma pessoa em especial em relação a essa apropriação que realmente aconteceu. Então, em razão dele ter se utilizado dessa apropriação para poder usar dentro da própria administração pública, ali, das necessidades, né, daquela ocasião, eles então entenderam que não restou configurado o crime previsto no artigo 312, porque ele fala o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, essa parte final não ficou caracterizada e isso... Porque não foi em proveito próprio. O peculato desvio, que eles chamam, né? Exatamente. Se ele pegasse esse dinheiro e fosse pagar uma festa particular, uma viagem particular, seria o caso desse desvio, porque é interesse próprio, né? Ou, enfim, de alheios da administração. E aqui, de novo, só lembrando, uma mudança também de entendimento do Supremo numa ação penal que entendeu exatamente isso. Quando você desvia dinheiro usando dentro da própria administração, como foi o caso, sem interesse próprio e sem dolo, sem essa intenção de ficar com dinheiro para si, não caracteriza o peculiar desvio. Então, houve esse entendimento do Supremo, essa certa mudança, e aí, então, os ministros aplicaram, nesse caso do Valdez Góes, que tinha sido condenado, e aí eles voltaram atrás com essa condenação. E, de fato, o Estado estava enfrentando uma série de dificuldades na época, né? Então, por isso, ele acabou sendo absolvido. Justificado, tá certo. Plenário virtual agora, gente, vamos lá? O STF homologou um acordo entre a União, os estados e o Distrito Federal para a compensação de 27 bilhões de reais referentes às perdas de arrecadação do ICMS sobre combustíveis. Esse assunto que a gente sempre comenta aqui, né, Mauro? ICMS. E agora, enfim, um acordo. Me explica melhor um pouquinho sobre esse acordo homologado. Acompanhamos, né, semanalmente as reuniões, que exatamente foi uma comissão especial formada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator da
das duas ações que tratam do tema, e aí ele formou essa comissão para analisar formas, né, de compensar estados das perdas com o ICMS que teve por conta exatamente da decisão do governo passado de, né, a mudança na legislação, a mudança né? na legislação de recolhimento de ICMS sobre os combustíveis, né? Então, uma das decisões daquela comissão, que se encerrou no final do ano, era criar um novo grupo que ia analisar como é que ia se repor essas perdas, porque as perdas foram, né, bilionárias, né, para os estados. Então, eles acertaram que seria feito um estudo para propor, para se chegar a um novo acordo, e aí sim, esse novo acordo com valores e formas de compensação. E aí foi agora que eles chegaram a esse acordo, com o valor que você mencionou, União, Estados, né, Distrito Federal, valor de 27 bilhões aproximadamente, né, e aí eles colocam, né, que a compensação será proporcional à perda de arrecadação de cada estado, né, os repasses serão feitos mensalmente até 2025, né, e valores que já foram recebidos por conta de liminares em ações que estão aqui no Supremo, na verdade, né, também vão ser compensadas, inclusive estados se comprometeram a não ajuizar novas ações. Tá? E desistirem, né, na verdade, daquelas também, né, que já tivessem sido ajuizadas. Então, assim, no frigir dos ovos foi bem isso que aconteceu, eles agora resolveram a questão e aí vão começar a receber os valores que eles perderam, as perdas bilionárias com o ICMS. Aproveitando que a gente está falando de plenário virtual, vamos fazer um balanço, Mauro, dos inquéritos das pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos, né, do dia 8, que a gente toda semana fala. O número agora já está em 1.000 Nós vamos chegar... 70 denúncias estão sendo analisadas num julgamento plenário virtual que se encerra hoje. Recebidas as 70 denúncias... Isso é o sétimo bloco já? Acho que é o oitavo. Eu já não vou nem falar agora, porque realmente eu já nem anotei o número do bloco. Foram muitos, né? Mas recebidas essas 70 denúncias, a gente vai chegar a 1.245 denúncias recebidas das 1.390 que a PGR apresentou aqui no Supremo. E aí, vou lembrando mais uma vez, mais de 260 ações penais individuais já abertas aqui no Supremo, em consequência dessas denúncias recebidas. É isso, balanço dado. Partimos então para as decisões individuais, começando com o ministro Dias Toffoli, que negou uma liminar em que o Deltan Dallagnol pedia a suspensão da decisão lá do TSE, que indeferiu o registro da candidatura dele e também decretou a perda do mandato do deputado federal pelo Podemos. Isso, o Deltan Dallagnol teve o seu mandato cassado no TSE, o seu registro de candidatura, na verdade, por unanimidade, porque eles consideraram que ele deixou o Ministério Público, quando estavam acontecendo, não eram procedimentos administrativos, como fala a lei da ficha limpa, mas processos, investigações, né? Exatamente, a lei da ficha limpa é clara, né? Não, se você sair com processo administrativo disciplinar escorrendo, né, e com o você objetivo de se furtar, né, na verdade, de uma possível aplicação ali de uma penalidade decorrente daquele processo disciplinar. Então, o TSE considerou isso, exato. O TSE considerou que ele saiu antes da abertura de prazo, mas exatamente porque estava na iminência de serem abertos, e aí ele quis se furtar, quis, né, fugir disso para não perder a elegibilidade. E, enfim, se exonerou, foi concorrer, mas os ministros do TSE entenderam que não. Ele fez essa conduta teria dele... sido uma fraude, né, ao processo legislativo. E aí ele veio até o Supremo Tribunal Federal para tentar... cassar essa decisão. Afastar essa decisão do ou TSE. Mantê-la sem efetividade até que possa transcorrer o trânsito em julgado, todos os recursos serem analisados. A decisão ainda nem transitou em julgado, como o Mauro acabou de mencionar, ainda tem uma fase ainda para acontecer, né? E o ministro entendeu que não haveria nenhuma excepcionalidade, né, que pudesse, na verdade, alterar essa decisão ou deferir qualquer dos pedidos que foram feitos por Deltan Dallagnol. E também, na oportunidade, ele também julgou um pedido do Podemos, né? Sim, que foi uma reclamação. Nesse caso, ele concedeu a liminar, né? O partido ele queria manter aqueles votos, né, que foram para o Deltan Dallagnol continuassem na legenda e que a legenda tivesse aí a oportunidade de nomear o suplente, exatamente. Então, o ministro Dias Toffoli ele acabou permitindo que fosse, então, que assumisse, no caso, um suplente, mas do partido Podemos. É porque o TRE, quando decidida a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, o TRE determinou que um parlamentar de outro partido ia assumir a vaga,
porque o suplente no partido Podemos, do Deltan, não tinha alcançado o que eles chamam de cláusula de barreira individual. Os candidatos têm que receber votos dentro do partido e ter mais de 10% do quociente de votos no universo em que estão recebendo votos. O suplente do partido Podemos não tinha recebido 10%, então, para o TRE, ele não poderia assumir, eles fizeram a recontagem de votos e pegaram o candidato que tinha acima desse quociente eleitoral, próximo, né? E deram uma vaga para ele de outro partido. E aí por isso que o Podemos, que é o autor da reclamação, vem ao Supremo dizendo assim, olha, o TRE entendeu que o suplente tem que ter, mas a lei diz que o suplente não tem que passar por esse quociente individual. Ele não precisa. Isso é para os candidatos eleitos. Os suplentes não. Os suplentes, na ordem de votação, ficam ali na suplência, aguardando. E aí foi o caso que se aplicou. O Podemos alegou isso. O próprio Auli, o Luiz Carlos Auli, que é quem vai assumir o cargo por determinação do ministro Dias Toffoli. Já pode estar autorizado a ser diplomado. E importante aí ressaltar... A ministra também determinou a convocação de sessão extraordinária para hoje, sexta-feira. Está acontecendo agora para referendar essa decisão, porque isso é urgente. O Deltan Dallagnol já perdeu o cargo, a mesa diretora da Câmara já tratou o tema, então isso tem que ser definido, isso tem que ser definido e normalmente pelo colegiado. Então o ministro Dias Toffoli já levou isso a referendo, está sendo votado nesse momento, uma sessão só hoje, Antes de vir para cá, eu dei uma olhada, já tinham 3 votos, o ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre e o ministro Gilmar, já mantendo essa decisão do ministro Dias Toffoli. Tá certo. Outra decisão individual que a gente trouxe aqui é a do ministro Edson Fachin, que manteve a determinação para instalar câmeras em policiais e viaturas lá do Rio de Janeiro. Inclusive, ele observou que a ordem deve ser cumprida por todas as unidades policiais do Estado, com prioridade para aqueles que realizam operações dentro de favelas, em áreas mais humildes. E a decisão vale para o BOP e para o CORE, ou seja, ninguém se safou. Todo mundo vai ter que ter câmera na viatura e nas fardas. O Estado, houve aquela audiência entre as partes, porque o partido autor dizia que o Estado não estava cumprindo a decisão, e o Estado respondendo, dizendo que dificuldades de implantação dessa decisão. E aí também colocando isso, que determinadas unidades policiais que atuam com inteligência, por exemplo, seria perigoso até para o próprio agente ou para a comunidade se ele estivesse com uma câmera em algum local muito aparente, porque isso daria risco para ele, para as pessoas da comunidade, Mas aí o ministro, então, disse que não. A decisão foi clara, que é para todos os policiais, principalmente que atuam nessas batidas policiais, vamos dizer assim, nas favelas, nos morros lá no Rio de Janeiro, todos devem usar. A decisão foi clara e tem que ser cumprida. E aí, com relação a agentes que atuam na área de inteligência, o ministro disse que, em audiência pública realizada sobre o tema, especialistas disseram que existem alternativas, equipamentos que podem ser adaptados para esse tipo de situação. Então, assim, que eles devem seguir essa tendência, e aí ele deu ao Estado, primeiro, um prazo de 30 dias para que o Estado explicite quais são as áreas de inteligência, quais são as áreas específicas que ele coloca essa dificuldade e as formas que eles vão adotar para que todos eles sigam a determinação do Supremo de andarem com câmeras de áudio e vídeo registrando tudo que está acontecendo. E tanto o Ministério Público do Rio de Janeiro quanto a Defensoria Pública podem ter acesso a esses arquivos. Ele pediu, na verdade, também em 30 dias, ele pediu para adotar medidas para passar para Ministério Público, como disse a Gi, Defensoria Pública, inclusive para as partes, advogados de vítimas e familiares. Sim. Tá? Assim, é para ser transparente com o que está sendo feito dentro dessas comunidades, Que a intenção dessa DPF é essa, baixar, diminuir a letalidade policial nessas operações policiais no Rio de Janeiro. Em especial dentro das comunidades. Perfeito. É isso. Bom, o que vem por aí? Na semana que vem a gente vai ter então a continuidade do julgamento que começou na quarta-feira, que a gente começou já a explicar aqui, e o que mais de destaque que a gente pode mencionar? Na própria quarta-feira, Mari, a gente tem o julgamento do juiz das garantias, é um tema também importante aqui no Supremo, que já está aguardando voltar para a pauta, na verdade começar a pauta, houve uma liminar e agora o caso veio a ser julgado, a relatoria do ministro Luiz Fux, então um tema bastante importante. Na quinta tem um bocado de processo também. Eu anotei só, Gina, que eles vão fixar a tese daquela matéria, o Piso Nacional para Agentes Comunitários e de Combate às Endemias, que a gente comentou bastante aqui também. Eles devem fixar a tese, eles já decidiram o caso e devem agora fixar a tese. Mas tem também contribuição social do produtor rural,
que é algo também bastante aguardado, e uma proposta de súmula vinculante, a aprovação de uma súmula vinculante sobre a possibilidade do regime aberto e da substituição da pena no caso de tráfico privilegiado, que é aquela hipótese mais branda de tráfico de drogas. Certo? É isso, então? Foi isso. Muito obrigada, Mauro, Gi, por terem ficado aqui até agora explicando tudo isso. Obrigada a você que continua aqui assistindo ou ouvindo a gente. Obrigado, Mari. Obrigada, Mari. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.